Saudações a todos, professor Vladimir mais uma vez. Galera, esse é o último exemplo antes da avaliação. Nele, vou deixar só gravado o que é que eu quero. Eu quero um ponto desses três aqui que esteja alinhado com A e B. A e B eles formam os pontos A e B. Dá para traçar uma única reta que passa por esses pontos A e B. E eu quero saber qual desses pontos aqui, pode ser até mais de um, também está nessa reta. Então, se você imaginasse assim geometricamente, teria o ponto A, ponto B. É lógico que por dois pontos só dá para se traçar uma única reta. Essa reta ela continua, né? Qual desses três pontos estaria encaixando, pertencendo a essa reta? Você que seja mais de um, Quem não está nessa reta, Quais deles estão fora a essa reta? Então a ideia geométrica é essa. Bom, uma maneira de se fazer seria calcular três determinantes, encaixando esse ponto primeiramente como o ponto C, e aí resolvendo determinante, depois outro com esse, depois outro com esse daqui. Quem desse zero está alinhado, quem desse diferente de zero na hora de resolver o determinante não estaria alinhado, você estaria fora da reta, mas aí seria uma maneira muito trabalhosa. A maneira correta de se fazer, ou menos trabalhosa de se fazer, é colocar um ponto genérico aqui para C, ponto de coordenada x e y, em ordem, e resolver o determinante com os pontos A, B e C. Toda vez que você tiver dois pontos e quer saber um outro que pertence a ele, ao seu terceiro ponto você coloca sem genérico, x e y. Resolvendo o determinante com A, B e C do jeito que está aqui, eu vou ter menos 2 e 4 na primeira linha, 1 e 3 na segunda e x e y na terceira e última coluna. A gente viu que é tudo igual a 1. Igual esse determinante a zero. Na hora de resolver os extremos aqui de cima, menos 2 e 1, você repete embaixo. Os extremos aqui de baixo, x e 1, só repetir em cima. E aí a gente tem aqui, a primeira diagonal principal. Y, 1 vezes y, vezes 1 da y. Segunda diagonal principal. Menos 6, menos 2 vezes 3, vezes 1 dá menos 6. E terceira e última diagonal principal, a gente vai ter 4x. X vezes 4 vezes 1 dá 4x, eu coloco o sinal de mais 4x. Agora as diagonais secundárias, voltando aqui no sentido contra a escrita. 1 vezes y vezes menos 2 dá menos 2y, mas lembre que na diagonal secundária você troca o sinal, vou colocar mais 2y. Aqui voltando aqui, eu vou ter 1 vezes 3 vezes x, dá 3x positivo, trocando o sinal, menos 3x. E última diagonal secundária, eu tenho 4, que é 1 vezes 4 vezes 1, trocando o sinal, fica menos 4. Para que esses três pontos, os pontos que eu estou falando A, B e C, estejam alinhados, necessariamente eu tenho que forçar a igualdade a zero aqui dessa expressão. Nessa expressão, você só vai conseguir somar os termos semelhantes, ou seja, o x aqui, 4x, com o outro x aqui, com menos 3x. Na verdade, subtrair, porque sinais diferentes subtrais. 4x menos 3x dá 1x. Você não é obrigado nem a colocar 1. X. O y aqui, com o outro y aqui, mais 2y. 1y mais 2y dá mais 3y. Eu coloco o sinal de mais para ter uma continha. Por fim, o número menos 6, com outro número aqui, menos 4, soma é o mesmo sinal, dá menos 10 e igual a zero. Essa expressão aqui é uma expressão que mais adiante a gente vai estudar sobre ela, também chamada de equação da reta, a equação geral da reta, mas isso fica para um próximo capítulo, e é através dela que a gente verifica qual desses três pontos aqui pertence ou não pertence à linha formada por x e y. Basta substituir em ordem, a primeira coordenada é x, a segunda é y, nessa expressão. Eu falei linha formada por x e y, eu devia ter dito linha formada por A e B. Lembre-se que no início da questão só tem os pontos A e B. O ponto C eu coloquei depois na hora de resolver. Então é só substituir. No lugar de x naquela equação,
você coloca o valor que tem aqui do ponto. Ó. Então, no lugar de x eu vou colocar 3, mais 3 vezes no lugar de y, vou colocar 0 para aquele primeiro ponto. E repete aqui o menos 10 que está na expressão e faz a conta. Né? Não vou igualar logo a 0 porque eu tenho que resolver agora a expressão numérica. Eu tenho 3 vezes 0 é 0 e menos 10. Então, eu vou ter, na verdade, 3 menos 10, vai dar menos 7. Como deu um número diferente de 0, né? Então a gente diz que esse primeiro ponto aqui não pertence. Ele não está na linha, ele não é colinear, ele não pertence à reta formada por A e B. Tá bom? Agora eu vou substituir o segundo ponto aqui. Então, na expressão cinza aqui, eu tenho a setinha em cima dela. No lugar de x eu tenho menos 2, no lugar de y eu vou ter 1. Então, na equaçãozinha aqui, o x vem primeiro, vou começar com menos 2, mais 3 vezes y, que no caso aqui foi 1, menos 10. E aí, de novo, eu não vou igualar nada aqui, eu vou resolver a conta para poder colocar o resultado final. Se ele der 0, aí é que eu digo que pertence. Então, 3 vezes 1 dá 3, menos 2 mais 3 dá 1, 1 positivo, e 1 menos 10 dá menos 9. Não deu 0, então o ponto 2 lá também não pertence à reta formada por A e B. Por último, esse ponto aqui, ponto 7, 1, é só substituir no lugar do x colocar um 7, mais 3 vezes no lugar do y colocar 1, menos 10. Resolvendo a conta aqui, 3 vezes 1 dá 3, e 7 mais 3 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Dessa vez sim, eu tive um ponto dando 0 no final. Então esse ponto, esse último ponto aqui, ponto 7, 1, ele pertence à linha formada por A e B, ou melhor dizendo, ele pertence à reta AB, tá bom? Reta AB pode ser representada por símbolo AB e um traço e uma barra sobre ela, tá bom? Esse exemplo eu fiz utilizando a regra de Sarri. Eu queria que vocês, a partir desse exemplo, verificassem qual dos pontos aqui, ó, qual desses pontos 0 e 2, 4 e 0, 5 e 6 pertence à reta ou à linha formada por A e B. Está alinhado com A e B. Mesmo raciocínio, você pode dar uma pausa aqui, escrever esse exemplo aqui no seu caderno e aí após resolver, me diga qual desses pontos aqui pertence à reta nos comentários, por favor. Um grande abraço a todos e até a avaliação, viu? Fique com Deus.